A gente pode falar agora de cenário, cara. Cenário mesmo, porque está muito conturbado. Eu não sei se. Eu não tenho tanto tempo de mercado assim. O Daniel, que tem já quase 60 anos, já tem 20 e poucos anos de mercado. Mas, cara, a gente vê hoje, por exemplo, ainda reflexos da pandemia, guerra Rússia-Ucrânia, rumores de guerra China-Taiwan, Rússia cortando gás, inflação galopante ao redor do mundo. E isso, cara, é muita conturbação. Eu vejo gestores macros nos quais a gente conversa, falando também, cara, eu nunca vi tanta variável ao mesmo tempo. Então eu queria que você falasse, desse um overview do cenário para a gente, como é que vocês estão enxergando nesse momento agora mesmo e um prospecto para daqui a alguns meses, pelo menos, daqui a 12 meses, pelo menos. Eu acho que são coisas que vão ainda durar. Assim, eu acho que, se puder fazer um resumo, assim, depois a gente aprofunda, é que os mercados desenvolvidos, os países desenvolvidos, eles estão vivendo situações que os países emergentes, que são mais frágeis, né, viveram. O que eu acho que aconteceu, né? Assim, como é que a gente viveu uma crise nível Covid, né, onde a gente viveu coisas que nunca imaginou, parece que um ET pousou na Terra, né, e não saiu de casa, e lockdown e tudo, e não quebrou nenhuma empresa das grandes, né, só quebrou, acho que tem menos acesso a capital, né, e você não viu, né, impactos maiores. A volta foi muito grande, né, da economia e, naturalmente, do mercado que tenta antecipar a economia. Né? É porque a teia de proteção foi muito grande, muito grande. Na nossa visão, exagerada. Né? Assim, pós-crise de 2008, que era uma crise de alavancagem financeira, foram criados muitos instrumentos de salvatagem. Né? E aí, beleza, foram feitos em 2008, quando quebrou lá alguns bancos e tudo, né, para proteger o sistema, e a gente ficou uma década, né, digerindo, né, muito do que foi feito em 2008. E aí veio a crise do Covid, uma crise sanitária, né, psicológica muito forte, né, e foi jogada uma teia 3 vezes o tamanho da de 2008 no sistema. Né? Não dá para achar que isso vai passar ileso. Ponto. Né? Assim, eu acho que o maior fantasma que tem é a inflação. Né? A gente, junto com esse de gestão da crise de 2008, a gente veio vivendo uma revolução tecnológica que, no geral, todo mundo achava que a inflação tinha acabado. Né? Ah, não, é porque é tecnologia. Porque, pô, agora, né, como foi a Revolução Industrial há 100 anos atrás, agora a tecnologia, né, ela dá acesso... Teve a carta da Dynamo sobre isso também. Falando, né? Muito boa, muito boa. Exatamente isso. E, cara, durante 10 anos, todos os economistas em FMI e nos fóruns todos que tiveram, era uma discussão, pô, a inflação adormeceu. Né? Não existe, não é um problema. E o que aconteceu foi no pós-crise de Covid que a teia foi tão grande, né, que as economias ficaram em pleno emprego, né, com uma renda absurda, né, das pessoas, né, que bateu em consumo quando a vida foi começando a ficando mais ao normal. No início bateu em bens, né, que a turma queria trocar geladeira, fogão, né, e depois bateu em consumo porque foi tendo reabertura, foi tendo a volta à vida normal. E a turma começou a ir, restaurante, porra, e tudo, da parte de serviços. Então, né, um pleno emprego muito grande. Né? Então, eu acho que não tem jeito. Né? Assim, aquilo que eu falei, hoje o mundo desenvolvido, que eram os países mais fortes, né, que exageraram nessa dose, eles vão ter que conviver com questões que os desenvolvidos estão habitualmente mais acostumados a viver. Né? Como a gente aqui no Brasil está. Exato. Né? E aí você tem as tentações, né? As tentações populistas. Né? O que um político quer? Se perpetuar no poder. Cara, independente de ideologia, pode ser para um lado ou para o outro, o cara quer continuar no poder. Entendeu? E aí você tem os posicionamentos, né, de mais expansão fiscal. Né, Então, o resumo disso tudo é o quê? O mundo vai ter que ter mais juros. Para controlar a inflação, que é um remédio muito amargo, a inflação é muito perversa, né? Porque ela acaba batendo sempre no mais frágil. Né? Pô, você pensa aqui no Brasil, que é um país, né, instável. Né? A gente tem muitas famílias que ganham 3, 5 mil por mês. Aí você pega uma família que ganha no combo familiar 5 mil por mês, pô, e que perdeu, né, 20%, 30% de inflação, cara, perdeu muito poder de consumo. Sim. Chegou a cortar coisas essenciais, entendeu? E o país desenvolvido, cara, a turma não está acostumada a conviver com inflação. Você conversa com um alemão, né, conversa com um americano, cara, a conta de luz multiplicou por 3, 4, 5. Né?
é um choque muito forte. E aí, nesse primeiro momento, você tem o populismo, né? Quem está nos governos, né, querendo se manter ou agradar, né? Então, e aí vira uma bola de neve, né? E aí, quando você tem esse tipo de intervencionismo, que a gente já viveu aqui no país, né, você sabe que tem duração curta. Né? Então, qual é o remédio? O remédio é juros mais altos. Então, quanto mais fiscal os políticos fizerem, mais os bancos centrais vão ter que aumentar e permanecer os juros por mais tempo. Né? É isso, né? Para desaquecer um pouco. Né? Então, acho que essa é a conjuntura do mundo que a gente vai ter que viver. Né? Uma atividade mais fraca, globalmente falando. Né? Você vai pegar os Estados Unidos, né, crescendo 0,5% no ano que vem. A gente já começa a olhar para o ano que vem, né? Sim, já estamos aqui no segundo semestre. Vai pegar uma Europa zero negativo. Pô, vai pegar uma China que está tendo uma mudança estrutural. Né? Assim, a China, durante os últimos 15 anos, cresceu 10% ou mais. Né? Daquele processo de urbanização. Né? A turma pegou a galera do campo e botou em cidade. Ia construindo cidade fantasma que se enchia, cidade fantasma que se enchia. Esse negócio tem um limite. Né? E uma curva, quando você vê a parte, né, mais... Né, a população da China a partir de 2026, 2030 vai começar a cair. Porque vai morrer mais gente do que nasce. Né? E aí não vai caber mais esse processo de urbanização. Então a China vai crescer bem menos nos próximos 20 anos. Ela vai crescer 2%, 3%, 4%, 5%, quiçá 5%. Né? E vai ter que mudar a matriz, que era mais de infraestrutura, para mais para consumo. Né? Para as pessoas terem mais renda, mais disposição ao consumo, que passa até por uma questão cultural. Né? Então acho que o mundo vai viver um desafio grande. Tá? Assim, o mundo desenvolvido, eu acho que vai viver um desafio grande. Eu acho que a turma foi muito leniente. Você vê o próprio Powell, né, no Jackson Hole, que é um evento anual que tem sobre economia. No ano passado, o discurso era, a inflação é transitória. Daqui a pouquinho ela passa. Esse negócio é um pós-crise aí. E esse ano, né, foi há 20 dias atrás, né, o Jackson Hole, ele fez uma meia-culpa. Ele falou, vou fazer até um discurso menor aqui, porque eu errei tudo. No ano passado, cara, eu errei tudo, vou fazer um discurso pequeno aqui. Porque se eu falar demais, pô... E não, assim, e fez muita referência à final da década de 70, né? Quando o Volcker, que era o piloto do Banco Central americano lá na época, deu um choque de juros. Né? Assim, porque, pô, eu preciso agir mesmo. Então, assim, o que até a gente acha que ganhou um bom dinheiro esse ano foi, pô, primeiro, o aperto de condições financeiras, depois a gente pode até falar mais sobre isso, nessa sua linha das caixinhas. E o segundo, que foi o seguinte, pô, né, o remédio amargo tem que ser dado mais para cá. Não vai ficar espaçando esse aumento de juros para daqui a um ano e meio, 2 anos. Pô, ele vai ficar condensado nesses próximos 6 meses. Entendeu? Porque a gente tem que conter o dano, a gente tem que conquistar a credibilidade, entendeu? E é sempre difícil você dar um choque de juros, porque, porra, você pode gerar um problema sistêmico, né? Porque tem, pô, empresas ali com dívida de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, você tem o setor financeiro trabalhando. Se você dá um choque, esse negócio pode balançar além do desejado. Tá? Mas nas dosagens a coisa está vindo mais para cá. Então, assim, a curva aumentou, né, a precificação de alta de juros nesses próximos 6 meses. Né? E é uma curva terminal que está ficando maior estruturalmente do que foi imaginado num primeiro momento, entendeu? A gente vê a inflação, inclusive, aqui nos últimos 12 meses, aqui, cara, pegando 71% na Argentina, saiu... Agora há pouco, né? Logo ela que é um exemplo de país. Um exemplo de país, né? 80% na Turquia, outro exemplo de país. 80% nos últimos 12 meses na Turquia, que vê Brasil aqui 8,7%, Espanha 10,5%, Estados Unidos 8,3%, acabou de sair o CPI, né? E ali, África do Sul 7,8%, Alemanha 7,9%, então... O Brasil que estava ganhando medalha de bronze já caiu para 7º. A gente espera melhoras no futuro. O Brasil, aquilo que a gente falou, está mais acostumado, né? Eu acho que o Banco Central aqui agiu, né? É isso que eu ia te perguntar. Se você acha que agora os países desenvolvidos eles vão sentir algo similar ao que o Brasil já sentiu. Quer dizer, a gente vai ver uma ponta curta da curva de juros mais alta e talvez já atenuando a ponta longa, lá juros de 20 Ele atenua, anos, mas aí anos. você tem essa dúvida de, pô, qual é, né, a parte longa, qual é o nível estrutural que ela vai acabar ficando, tá? A gente acredita que é um pouco mais alto do que
A taxa de inflação que eles perseguem é o 2% estrutural. Isso. Se você quiser botar algum ganho em cima, seria, sei lá, 2,5, 2,2, 2,3, alguma coisa nesse sentido. Mas ele vai precisar levar para o 4, 4,5, quiçá 5, né? Na ponta curta, para depois esse estrutural voltar, que é o jogo da credibilidade. É similar ao que está acontecendo no Brasil. Na ponta curta hoje a gente tem 13, alguma coisa, na ponta longa está em 11. Isso. Claro que no futuro deve cair, uma coisa para 8.